Sejam todos bem-vindos à TV Educaedes. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como tema da nossa aula de hoje a epidemia de dengue no Brasil. Dentro do Código de Habilidade, temos como objetivo interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. Semanas epidemiológicas. Os dados de dengue apresentados neste informe referem-se ao período entre as semanas epidemiológicas, que seria a semana de 1 até a semana 7 de 2024. Ou seja, foram dentro das 7 primeiras semanas de 2024, com a atualização à data deste informe e com comparações com o mesmo período de 2023. Então vamos fazer uma comparação do período de 2023 com o período de 2024. Indicadores de dengue em 2024. Vocês podem ver que tivemos para cada 100 mil habitantes, dentro do nosso tabelinha, temos que para cada 100 mil habitantes tivemos 339 casos de dengue, onde 5.561 foram casos graves e de dengue com sinais de alarme. Foram casos gravíssimos. Para 688.461, tivemos os nossos casos prováveis. Foram casos em que não foi possível ainda conferir se era possível ou não a existência da dengue, mas possuíam os sintomas. Dentro dos casos, nós tivemos 122 óbitos confirmados dentro das 7 semanas e 456 óbitos em investigação. Número de casos prováveis de dengue por semana epidemiológica no Brasil, 2023 e 2024. Podemos analisar que o gráfico de 2023 seria esse no azul um pouco mais claro. Esse seria o nosso gráfico de 2023. Mas podemos perceber que ele finaliza, tem todas as semanas. Como o nosso estudo de hoje, para 2024, foi feito apenas nas 7 primeiras semanas, temos aqui o nosso gráfico de 2024 para as 7 primeiras semanas. Podemos analisar que o início foi muito grave. Tivemos, então, vários casos de dengue nas nossas 7 primeiras semanas em relação a 2023. Ou seja, na primeira semana nós tivemos um pouco mais de 50 mil, na segunda semana ficou entre 50 mil e 100 mil, na terceira semana se aproximou de 100 mil casos de dengue, na quarta semana passou de 100 mil casos, na quinta passou de 150 mil casos de dengue, na sexta tivemos uma queda, ficou um pouco abaixo de 150 mil, e na sétima semana baixamos mais uma vez e aproximamos próximo dos 50 mil casos. Então, através desse gráfico, podemos perceber que sim, no início de 2024, tivemos muito caso de dengue em relação a 2023, onde em 2023 o caso de dengue foi crescendo até aproximadamente a 15ª semana. Após a 15ª semana, tivemos, então, redução no crescimento de casos. Coeficiente de incidência de casos prováveis e proporção de casos graves de dengue das semanas epidemiológicas de 1 a 7, por sexo, faixa etária e em 2024. Podemos analisar aqui no nosso gráfico, nós temos aqui a divisão por idades, de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim sucessivamente, até os 80 anos ou mais. Aqueles que estão em azul mais claro seriam os casos femininos. Os que estão em azul forte seriam os casos masculinos. Vocês podem perceber, de abaixo de 1 ano, nós tivemos 284 casos para os masculinos e 259 casos para os femininos. E isso fazendo incidência, no caso, a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 284 são meninos e 259 são meninas, abaixo de 1 ano. Para aqueles que têm 1 a 4 anos, foram 117 meninos e
169 meninas. Para 5 a 9 anos, 244 meninos e 218 meninas. E vamos assim seguindo conforme a nossa faixa etária. Então, através desse dado, dessa tabela, podemos fazer análise a cada 100 mil habitantes por sexo. Através do sexo, conseguimos conferir quantos homens têm ou tiveram casos de dengue e quantas mulheres tiveram também casos de dengue. Na segunda tabela, nós temos os casos graves, onde também é correspondente ao sexo e à idade. Aos casos graves abaixo de 1 ano, nós tivemos 11, ou seja, foram 11 homens, 11 garotos com casos graves de dengue. Para as mulheres, nós tivemos um total de casos 9 casos graves para aquelas que possuem menos de 1 ano. Dando continuidade à nossa tabela, quem tem 1 a 4 anos foram 8 para os homens e 10 para as mulheres. Entre 5 e 9 anos, 9 para os homens e 10 para as mulheres, e assim sucessivamente. Aos 80 anos, nós tivemos 32 casos graves para os homens e 26 casos graves para as mulheres. Essa é uma forma que nós podemos fazer da análise desta tabela. Número de casos graves e óbitos de dengue da semana epidemiológica de 1 a 7, por faixa etária no Brasil. Mais uma vez, relacionando 2023 e 2024. Vocês podem perceber que o número de óbitos e casos graves é representado pelas tabelas a seguir. Os óbitos em 2023, que é pelo azul mais claro, aparecem nessa linha amarela. A mesma coisa acontece em 2024. O número de óbitos acontece para essa linha amarela. Então, por exemplo, aqueles que possuem menos de 1 ano, nós temos ali no início um pouquinho acima do zero. Aqueles que estão entre 1 e 4, nós tivemos 0 casos de óbitos. Agora, para análise dos casos graves, nós temos em azul claro e em azul escuro. Azul claro para 2023 e azul escuro para 2024. Então, temos o seguinte, para aqueles que estão abaixo de 1 ano, tivemos 30 casos. Para aqueles que estão entre 1 e 4, tivemos 77 casos. Para aqueles que estão entre 5 e 9 anos, 68 casos. E vocês podem perceber que vai alterando conforme as idades que foram analisadas. Em 2024, nós temos aqueles que estão abaixo de 1 ano, foram um total de 92. Aqueles que estão entre 1 e 4 anos, 244. E assim vai alterando conforme a idade. Aqueles que têm entre 5 e 9 anos, 478, e assim vai alterando. Percebam aí que nas faixas etárias nós temos de 10 a 19, de 20 a 19, de 30 a 19, de 30 a 39 e assim sucessivamente, justamente para conferir qual foi a quantidade de casos conforme a sua idade. Se efetuarmos uma comparação em 2023, vocês podem perceber que os casos de dengue foi bem menor, justamente pelas idades, independente da idade, foi bem menor. Agora, em 2024, tivemos muitos casos de dengue, independente da idade. Todo o nosso gráfico aumentou. Isso quer dizer, então, que tivemos mais casos de dengue em 2024 do que em 2023. Coeficiente de incidência de dengue da semana epidemiológica de 1 a 7, por UF, Brasil, em relação a 2023 e 2024. Temos aqui a nossa tabela, o nosso gráfico de 2023 e o nosso gráfico de 2024. Como vocês podem perceber, na legenda, nós temos um mínimo, que seria aquele que está em azul, que depois vai alterando para um verde, seguido para um cinza, amarelo e finalizando no nosso vermelho. A mesma coisa acontece em 2024. Se vocês bem perceberam, nós temos vários estados em azul. Esses estados que estão em azul estão mais próximos do mínimo. Se estão mais próximos do mínimo, quer dizer, tiveram pouquíssimos casos de dengue. Aqueles que estão mais próximos do verde e do amarelo estão ali entre 500 casos, mais ou menos na metade de 500, que seria 250. Então, mais ou menos 250 casos para cada estado. Aqueles que estão em vermelho se aproximaram do máximo, que seria 500 casos. Ou seja, conforme a coloração, nós podemos classificar assim aproximadamente
qual seria a quantidade de casos por estado. Então, esses estados que estão em vermelho seriam os estados que estão mais graves, aqueles que passaram por casos maiores de dengue. Em relação a 2024, podemos perceber que tivemos muitos mais estados com a mesma coloração vermelha, ou seja, os casos de dengue nesses estados foram bem maior do que em 2023. Mapa de sorotipos de vírus indicados para a dengue, por unidade de federação, Brasil e 2024. Nós tivemos, então, 4 variações da dengue, que seria classificado como dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Aqueles estados que possuem apenas 2 colorações, por exemplo, este que possui a coloração amarela e azul, teve casos comprovados apenas de dengue 1 e dengue 2. Aqueles que tiverem 3 cores representa a quantidade de casos de dengue. No caso, tivemos dengue 2, dengue 4 e dengue 1. Ou seja, se tiver 2 colorações, é apenas 2 casos da variação, 3 colorações, 3 casos da variação, 4 colorações, os 4 casos da variação. Isso para 2024. No mapa estão representados os sorotipos dos vírus da dengue detectados no país em 2024. Observa-se a circulação simultânea dos 4 sorotipos no território nacional, com mais ênfase para os sorotipos 1 e sorotipos 2, que foi o que mais aconteceu, a maior quantidade de ocorrência. Exercício 1. Casos e óbitos por sexo e faixa etária. Podemos perceber que nós temos as idades, e cada caso conforme a sua idade, e temos os óbitos masculinos, casos masculinos, e os óbitos femininos e casos femininos. Esse que está em negrito seria a quantidade de casos de óbitos masculinos. Temos então, acima de 80 anos ou com 80 anos, 4.222 óbitos para um total de 16.734 casos. No feminino, para 80 ou mais, temos 3.938 óbitos para um total de 21.149 casos. Vamos fazer agora a análise conforme a nossa questão. Considerando as informações contidas no gráfico, assinale a alternativa correta. Letra A. A faixa etária com maior número de casos é a de 30 a 39 anos. Vocês podem perceber que de 30 a 39 anos nós temos 235.500 e aqui 274.973. E sim, podemos conferir pelos dados apresentados que essa é a faixa etária com o maior número de casos. Seria então a nossa alternativa A. Todas as outras informações seriam em relação ao nosso gráfico e poderíamos conferir que as informações ou seria maior ou seria menor, independente do caso. Então, temos como alternativa certa a nossa letra A. A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura em porcentagem da vacinação da campanha em cães nos anos de 2013 e 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte. Temos então no município de Belo Horizonte. E em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação da cobertura da vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2003 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Ou seja, se foi de forma linear, foi de forma como se fosse uma linha reta, como se tivesse um segmento e um procedimento. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Como foi de forma linear, e nós temos exatamente que 2014 está entre 2013 e 2015, basta efetuarmos uma média aritmética entre a porcentagem de 2013 e a porcentagem de 2015. Então, teremos para 2014 67% mais 59% dividido por 2. Então, basta efetuarmos essa soma e dividirmos por 2 para chegarmos no resultado final. Efetuando a nossa soma, temos então 7 mais 9, 16, vai 1.
1 mais 6, 7, mais 5, 12. Isso seria 126%, só que ainda temos que dividir por 2. 126 dividido por 2 é igual a 63%. Isso quer dizer que em 2014 nós tivemos 63% dos casos, que é exatamente o que estaria no meio, no centro, de 2013 e de 2015. Cuidados com a dengue. Existem formas que nós podemos prevenir. Uma delas seria manter as lixeiras sempre tampadas, manter as calhas sempre limpas, colocar areia no pratinho das plantas, guardar as garrafas viradas para baixo, justamente para não acontecer o acúmulo de água parada, retirar a água dos pneus, guardar em local coberto, manter a caixa d'água limpa e tampada. Todos esses cuidados são necessários para que a gente possa diminuir os casos de dengue no Brasil. Agradeço a atenção de todos vocês. Encerramos aqui a nossa aula sobre epidemia de dengue no Brasil. Tchau e um abraço.